Olá, amores, tudo bem com vocês? Que bom estar com vocês mais um dia para mais um dia de aula, não é isso, meus amores? Então, antes de começar essa aula, eu gostaria que vocês curvassem a cabecinha de vocês, onde quer que vocês estejam nesse momento, para que possamos agradecer o Senhor por mais um dia, tá certo? Vamos lá comigo? Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua graça derramada em nossas vidas, ó Deus. Obrigada porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Deus, fica conosco durante esse dia, nos protegendo, nos guardando e livrando de todo o mal, Pai. Quero te pedir sabedoria, discernimento para cada criança desse momento, para que eles possam, Senhor, compreender o conteúdo estudado no dia de hoje, ó Pai, em nome de Jesus. Ser com cada família, com cada lar, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha dar sabedoria e discernimento, que eles possam vir compreender, Pai. Te peço também pelos aqueles que estão auxiliando as crianças em casa nas atividades, Senhor, ser com cada um também, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, crianças? Vamos lá? Gostaria que você abrisse aí o seu livro de matemática na página 2, porque vamos estudar dobro, triplo e quadruplo, tá certo? Ok, baby? Vamos dar início ao capítulo 1 de matemática do caderno 3, tá bom? Neste capítulo, vamos estudar a tabuada de multiplicar, tá certo? Ok? Então, preste atenção, tá certo? E acompanhe comigo tudo. Não pisque o olho, tá bom, meus amores? Vamos lá? Então, gostaria que você abrisse o seu livro na página 2 para a explicação, tá certo? Página 2 e página 3, né? Porque nós temos aí a ilustração e o tema desse capítulo é para multiplicar, porque vamos estudar a tabuada de multiplicação, ok? E aí, olha só, neste capítulo de abertura nós temos aí quadrinhos, né? Imagens, né? Com os personagens e os quadrinhos. Vamos fazer a leitura comigo, tá bom? Para vermos o que se refere, tá certo? Essas imagens aí. No primeiro quadrinho, nós temos aí o balão, né? E temos aí um personagem que diz o seguinte: ele está falando ao telefone com outra pessoa. Pode deixar, Miguel, não me esquecerei de comprar uma gravata de cor verde. Então, alguém do outro lado da linha está pedindo para ele comprar uma gravata, não é isso? Aí, no segundo quadrinho, né? Ele vai pegar o táxi, né? Para ir viajar e daí ele lembra: ih, esqueci-me de comprar a gravata de Miguel. E aí, olha só. No terceiro quadrinho, né? Ele já está dentro do táxi e fala: mudança de planos. Antes de ir para o aeroporto, passaremos em uma loja de gravatas. E o taxista diz logo o seguinte: certo, senhor, mas a corrida será cobrada em dobro. Em dobro. Vamos já saber o que é o dobro, tá bom? E aí, na página 3, você tem ele todo satisfeito, né? Com a compra, com a gravata verde que ele comprou para alguém que pediu, deve ser um amigo, não sei. E aí, ele todo satisfeito e vai embora, né? Paga aí a corrida para o taxista e o avião lá no fundo aguardando, né? Isso, então, isso quer dizer que ele vai viajar, né? E aí, né, ele vai, sobe no avião, todo tranquilo, coloca o cinto de segurança, quando de repente ele se assusta. E esqueci-me da gravata verde de Miguel no táxi. Coitado, fez o possível para levar a gravata. E aí o que foi que aconteceu? Acabou esquecendo no táxi, não é isso? Mas isso pode acontecer, né? Então, temos aí, para iniciar a conversa com o professor e os colegas. Então, a gente vai conversar aqui, tá certo? Aí você pode conversar aí na sua casa com alguém que está auxiliando nas atividades. Primeira pergunta: o que Miguel queria? O que Miguel queria? Uma gravata da cor verde, né? De presente. O que significa pagar em dobro? Vamos lá agora, vamos ver o que é o dobro. O dobro é 2 vezes o mesmo valor, 2 vezes o valor inicial, tá certo? Ok. Por que você acha que o taxista cobrou o dobro do valor
que seria a corrida? Porque deveria ser uma corrida muito distante, mais do que ele tinha pedido para inicialmente. Então, o que foi que ele fez? Ele cobrou mais, cobrou o dobro, cobrou mais caro, não é isso? Então, o cliente aí teria que pagar mais, 2 vezes mais, tá certo? Porque agora a gente vai ver o que é o dobro. Ok, baby? Preste atenção. Dobro, triplo e quadruplo. Para se encontrar o dobro de um número, multiplica-se por 2. Exemplo, o dobro de 12 é 2 vezes o 12, que dá igual a 24. Observe, o dobro é a tabuada de multiplicar de 2, 2 vezes a mesma quantidade. Tá certo? O triplo. Para se encontrar o triplo de um número, multiplica por 3. Exemplo, o triplo de 21 é 3 vezes 21. Então, 3 vezes 21 é igual a 63. Então, o triplo é a tabuada de 3. É 3 vezes uma quantidade, uma mesma quantidade. Tá certo? Para se encontrar o quadruplo de um número, multiplica-se por 4. Exemplo, o quadruplo de 14 é 4 vezes 14, que dá igual a 56, tá certo? Então, vamos lá. O quadruplo é a tabuada de 4, né? Você pode, calcula o número 4 vezes. Exemplo, 4 mais 4 mais 4. 4 vezes o 4 que eu obtenho o quadruplo, que é, no caso, aí é 56, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido, tá bom? E agora, no seu livro, na página 4, nós temos aí um poema falando do dobro e o quadruplo. Vamos ler comigo? 4 é o dobro de 2, 6 é o dobro de 3. Quanto é o dobro de 4? Responda, é a sua vez. Dobro é o resultado que dá quando vemos tudo espalhado. 5 daqui, 5 de lá. Quanto é o 5 dobrado? O dobro de 6 é 12. O dobro de 8 é 16. Quanto teremos se dobrarmos 10 reais do freguês? E o quadruplo, que é? Quem sabe responder? Dizem que é o dobro do dobro, que será que você vai saber? Será que você vai saber? Então, este é um poema, certo? Depois você faz a releitura do poema, porque nós temos uma situação aí para você resolver, certo? De acordo com o que eu já expliquei sobre o dobro e o quadruplo, você vai resolver essa situação. Após ler o poema, explique com suas palavras qual o significado de dobro e de quadruplo, tá certo? Então, a tia Vânia já explicou, você pode usar a minha explicação, e daí você tirar com as suas palavras, tá bom? O significado de dobro e de quadruplo, tá certo? Logo mais, nós temos aí mais explicações. Essa explicação do livro eu já expliquei. Vamos lá comigo. Para descobrirmos o dobro de um valor, somamos esse valor a ele mesmo, ou multiplicamos por 2 esse valor. Por exemplo, o dobro de 6 é o mesmo que 6 mais 6, que então é 2 vezes o 6, que é igual a quanto? 12. Para descobrirmos o quadruplo de um valor, somamos esse valor a ele mesmo, 4 vezes. Multiplicamos 4 por esse valor. Por exemplo, o quadruplo de 6 é o mesmo que 6 mais 6 mais 6 mais 6. Ou então, 4 vezes 6, que é igual a quanto? 24. Ok, baby. E aí, na página 4, tem esse esqueminha aí, tá bom? Do dobro, certo? Tem os dois personagens que dizem o seguinte: 12 é o dobro do dobro de 3. Verdade? Isso mesmo, o dobro do dobro é o quadruplo. E para calcularmos o quadruplo, basta multiplicarmos por quanto? 4. O quadruplo multiplicamos por 4. O dobro multiplicamos por 2 e o triplo multiplicamos por 3. Ok, baby. Então, vamos para a nossa atividade na página 5. Primeira questão diz o seguinte: desenhe o dobro das figuras e escreva o total.
nós temos aí um quadro, e num quadro tem 3 triângulos, não é isso? Então, você vai desenhar abaixo o dobro de 3. Quanto vai ficar? Você vai desenhar o dobro de triângulos para formar o dobro e colocar, escrever a quantidade. Ok. 2. Complete as frases a seguir. O dobro de 6 laranjas é... Quantas laranjas? Aí você bota a quantidade. O dobro de 2 maçãs é quantas maçãs? Quantas maçãs? O dobro de morangos é 16 morangos. Qual é? Para formar 16, para o valor 16, você multiplicou por 2. Qual foi o número que você multiplicou por 2, que dá igual a 16? O dobro de melancias é 20 melancias. E aí, você vai descobrir qual é o número que dá igual a 20 melancias, qual é o dobro, tá certo? E aí, gente, na página 6, nós temos a questão 3, complete a tabela. E aí, nós temos uma tabela, tá certo? Nessa tabela tem na primeira coluna números, na segunda coluna dobro do número e na terceira coluna quadruplo do número, certo? Número, nós temos 3, 5, 7 e 8. Você vai dar o dobro de 3, certo? Depois, o quadruplo de 3, certo? O dobro de 3 é quanto? 6. O quadruplo é quanto? É 4 vezes esse número. É 4 vezes o 3. Vai dar igual a quanto? Tá certo? Você vai multiplicar no dobro 2 vezes o número aí e no quadruplo 4 vezes. Tá certo? 5. Dobro de 5 e o quadruplo de 5, ok? Então, você vai usar aí a tabuada de 2 e de 4, e daí por diante, tá bom? Responda. 8 é o dobro de qual número? Aí, 8 é o dobro de qual número? E aí, como é que você vai fazer? O 8, ele tem um número, né? Para 8, qual é o número? Que é o dobro dele, para chegar a 8, tá certo? Ok? No item B, nós temos 10 é o dobro de qual número? Qual é o número que dá 10? Tá certo? 16 é o quadruplo de qual número? 16 para 16 você multiplica qual número? Para chegar ao resultado 16, tá bom? 40 é o quadruplo de qual número? E aí, você completa, tá certo? Questão 5. Observe o quadrado laranja representado a seguir. Aí, nós temos um quadrado laranja, que é o quadrado base. Desenhe na malha quadriculada um quadrado em que as medidas de seus lados meçam o dobro das do quadrado laranja. Observe aí, gente, que tem um quadrado, que é o quadrado base. O que você vai fazer? O quadrado, ele tem 4 lados, não é isso? Aí, cada lado, você vai acrescentar o dobro de quadrinhos, tá certo? Você vai tentar um desafio, tá bom? Nessa malha quadrangular. Um quadrado, ele tem 4 lados. E você vai acrescentar o dobro de cada lado, desenhando aí, certo? Em cada um dos 4 lados, tá certo? É um desafio. Observe que a malha quadricular, ela tem quadrinhos pequenos, não é isso? E aí, observe o quadrado básico, ele foi formado por 4 quadrinhos, tá certo? Então, nós temos aí 4 lados. Cada lado tem 2 quadrinhos. Então, você vai acrescentar o dobro de quadrinhos em cada lado, nos 4 lados, tá certo? Ok? E depois, você vai responder essa perguntinha. Qual é a relação entre as quantidades de quadrinhos no interior das figuras ao dobrar as medidas dos lados dos quadrados? Aí, você depois vai contar, né? Quando você desenhar os quadrinhos, você vai contar e vai escrever aqui, nesta questão, quantos quadrinhos na malha você usou, tá certo? Ok? Espero que vocês tenham entendido essa atividade. Tá bom, meus amores? Então, Tia Vânia vai ficando por aqui. Beijos para vocês e até mais. Tchau!